História real de uma avó. Descobri a traição do marido com minha própria avó no festival. Ai, queridos, vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Tive que respirar fundo para revisitar esse passado. Mas aqui vai. Naquele domingo em São Mateus, em 1972, eu, Antônia Ferreira, com apenas 30 e poucos anos, tive minha vida virada do avesso durante o Festival da Primavera. O sol brilhava alegremente no céu da pequena cidade. A praça estava toda decorada com bandeirinhas coloridas. O cheiro de pipoca doce e amendoim torrado invadia o ar. Era uma daquelas datas que aquecem o coração. Cresci num lar complicado. Minha mãe, Clarice, era tão frágil quanto uma flor. Partiu cedo demais. Quem me criou foi minha avó, Helena, rígida como madeira velha. Sempre carreguei ressentimentos, sonhos quebrados. Mas quando conheci Roberto, achei que minha sorte tinha mudado. Ele era minha esperança, aquele ponto de luz num túnel escuro. No festival, os risos ecoavam, crianças corriam e a banda tocava uma versão encantadora de Asa Branca. Tudo parecia perfeito, até que, de relance, um pesadelo tomou forma diante dos meus olhos descrentes. Lá estava Roberto, meu marido, entre sorrisos e segredos, com a própria avó Helena. Senti um aperto no peito, um nó sufocante na garganta. Meu mundo ficou em câmera lenta. Os gritos dos vendedores, risadas ao redor. Tudo virou ruído distante enquanto minhas mãos tremiam. O olhar que Roberto lançou para Helena não deixava dúvidas. Era traição. Um escândalo que ninguém acreditaria. A cena tinha ares de cinema, com close na expressão petrificada dos dois quando me viram. Eu, no entanto, não desmoronei publicamente. Por dentro, o estrago já estava feito. Parecia que todas as músicas da festa perderam o som. Éramos só nós três naquela dança desconcertante. Imediatamente, murmúrios começaram ao nosso redor. Observadores sussurravam nomes. Faces chocadas se viraram em minha direção. A vergonha misturada à adrenalina, um contraponto à confusão que dominava minha mente. Como uma folha frágil, me sentia um sopro de desabar. Era um vermelho feroz de angústia que queimava dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de determinação surgiu. Ali, em meio às risadas e à música que agora soavam ruidosas e falsas, eu me perguntei o que fazer. A história não podia acabar assim, ou pelo menos não naquele instante. Enquanto olhava para Roberto sem dizer uma palavra, e via as mãos da avó Helena, que nunca me deram conforto, percebi que aquela tarde comum agora era meu pesadelo. O que fazer? Fugir? Confrontar? Tudo parecia possível e impossível ao mesmo tempo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Os segundos se arrastavam naquele turbilhão. Meu coração parecia um tambor desgovernado, cada batida mais forte que a anterior. Olhava para Roberto e Helena como se fossem caras completamente estranhas. Nunca imaginei que um dia sentiria tamanha traição vindo dos dois juntos. As pessoas que eu mais confiava e ao mesmo tempo temia. De repente, um grito ecoou na praça, interrompendo tanto o silêncio quanto a confusão. Todos se viraram para a origem do som, e ali, no meio da multidão, uma criança corria, com lágrimas no rosto, vindo em minha direção. Era minha filha, Carla, que eu pensava estar brincando perto da fonte. Mas seu rosto, tão pequeno, estava inchado e vermelho, e havia um medo em seus olhos que me gelou por dentro. Carla se jogou nos meus braços e soluçou, apontando algo na direção da fonte. Eu segurei seu rostinho em as mãos, tentando acalmá-la. "Mamãe, o Pedro caiu na água!" ela gritou, a voz cortando como uma faca no meio do alvoroço. Meu filho Pedro, um menino tão pequeno e inocente, agora enfrentava algo que eu não compreenderia senão naquele instante. A música e os risos foram imediatamente substituídos por um clamor de pânico. Pessoas começaram a correr, abaladas, enquanto eu paralisava. Estava ali, dividida entre o choque de uma traição desoladora e o terror materno. O mundo ao redor desacelerou, como se o tempo quisesse rir da minha desventura. Meus pés me levaram até a fonte, movidos por um impulso que eu nem sabia ter. Eu vi, então, a agitação na água. Pedro lutava por ar, seus bracinhos se debatendo em desespero. A multidão, sem saber o que fazer, assistia impotente, como se cada tentativa de ajudar estivesse fora do alcance. Foi nesse segundo que Helena entrou em ação, sua rigidez de outrora transformada em um movimento ágil e decidido. Ela pulou na fonte, o vestido se prendendo nas rochas, mas não hesitando. Num piscar de olhos, ela alcançou Pedro e, com uma força que eu nem acreditava que seus braços velhos ainda possuíam, o tirou da água. Eu me juntei a ela, lágrimas de alívio se misturando ao caos ao meu redor. Pedro estava seguro, molhado e assustado, mas respirando. Helena e eu nos entreolhamos, e naquele flash de momento a tensão entre nós parecia evaporar, substituída por uma compreensão silenciosa e inexplicável. Mas como se o destino quisesse testar nossos limites, Roberto apareceu ao nosso lado, um olhar de culpa misturado à gratidão. Ali, com Pedro nos braços de Helena e Carla segurando firme a minha mão, o choque dos últimos eventos começou a formar um novo entendimento. A traição ainda doía, mas agora havia algo mais urgente para processar. Ainda não sei como esse nó se desatará, mas enquanto nos reuníamos como uma família disfuncional ao redor da fonte, a verdadeira dinâmica entre nós estava prestes a mudar. E, enquanto a multidão finalmente se dispersava, percebi: nada seria como antes. Havia mais segredos a serem revelados. E aquela tarde de primavera seria só o começo de todas as verdades que precisavam vir à tona. O que eu faria depois? Essa pergunta ficava martelando, e no fundo sabia que uma conversa importante estava por vir, uma que poderia mudar tudo ou, quem sabe, nos destruir ainda mais. Enquanto nos reuníamos ali, ao redor da fonte, eu senti o ar pesado, carregado de promessas não cumpridas
e segredos sufocantes. O medo ainda apertava meu peito, mas a presença de Pedro ao meu lado trazia um conforto tênue. Helena, com um olhar que misturava culpa e algo que eu nunca reconhecera antes, parecia tão abalada quanto eu. E Roberto? Roberto mantinha o silêncio mais ensurdecedor. O burburinho da praça continuava, mas nossa pequena cena parecia ter virado o centro de tudo. No entanto, antes que o fluxo de preocupações pudesse se tranquilizar, fui atingida por um detalhe que acabara de perceber. Um brilho metálico preso na cintura de Helena. Era um colar, e à medida que fui encaixando o quebra-cabeça, algo ali me desconcertou. Decidi me aproximar e, com mãos trêmulas, perguntar-lhe de onde vinha aquele colar. Em um momento de hesitação, Helena baixou os olhos, sua expressão endurecendo. As palavras me escaparam antes que eu pudesse refreá-las. Este colar era da mamãe, não era? Um silêncio tenso se estendeu entre nós. Roberto olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas estava encurralado, assim como eu. Finalmente, Helena levantou o olhar, pingado de lágrimas que não pensava que ela ainda pudesse derramar. Eu nunca te contei a verdade. Sua voz quebrou o ambiente, trazendo um novo nível de desordem. Roberto deu um passo à frente, mas eu já não via só ele. Era como se aquele colar tivesse reavivado memórias que eu nem sabia que estavam enterradas. Sua mãe, Antônia, ela e Roberto, eles tinham uma ligação que nunca imaginei, e esse colar era o sinal. A revelação bateu em mim como um trem em câmera lenta, despedaçando tudo o que eu sabia. De repente, compreendi que a traição entre Helena e Roberto não era nada comparada às teias de segredos que se teciam muito antes de eu entender o que era o amor. Você não sabia? Helena indagou, uma esperança desesperada na voz. Eu só consegui balançar a cabeça, os olhos ardendo, traída pelo que nunca suspeitei. A praça tornou-se novamente um cenário distante. Pessoas passaram a encarar Helena com um misto de respeito renascido e vergonha. Roberto tentou alcançar minha mão, mas eu recuei. Era como se a própria terra tivesse se despedaçado sob meus pés, engolindo toda a certeza do que eu tinha sido. Linga, peça, pressa, enfim, corderem coração, muito. A quem ser depois é o mal. Quem era eu naquele triângulo confuso de relacionamentos e segredos? Minha percepção de Helena transformou-se. A velha senhora sofrida e rígida carregava o maior fardo que já vi. Com cada olhar, cada pequeno gesto de conforto ou ressentimento, eu percebia que não estava apenas lidando com a traição de Roberto, mas com uma história de traições que remontava muito antes de eu conhecê-los. Eu sabia que precisava me afastar, encontrar um refúgio para digerir tudo aquilo. Mas a realidade dolorosa era que, agora, não havia um lugar seguro, nem dentro do meu próprio coração. O abraço de Carla ao meu lado me lembrou que, apesar de tudo, ainda estava ali por ela e Pedro. Minhas pernas hesitaram, mas uma decisão amadurecia. A história ainda não havia terminado, e com cada segundo que passava, eu precisava decidir o que viria a seguir nessa narrativa de vidas entrelaçadas por escolhas e erros. Havia mais histórias enterradas naquela tarde,
E enquanto eu planejava meu próximo passo, uma certeza permaneceu: nada seria como antes. Ali, rodeada pelo caos e pela revelação esmagadora que Helena acabara de jogar na minha frente, tudo ao meu redor meio que sumiu. O chão parecia escorregar sob meus pés, como se a terra pudesse engolir todo o meu ser e me poupar da dor crescente. Eu não conseguia nem encarar Roberto, porque tinha medo do que o meu olhar poderia fazer. Respirei fundo, olhando para meus filhos que estavam tão próximos. Eles eram meu porto seguro. Apesar da bagunça desenrolando, eu precisava me manter firme por eles. Carla apertava minha mão com força, e Pedro, embora molhado e assustado, estava de volta aos meus braços. Enquanto tentava processar a fala de Helena, que parecia ecoar na minha cabeça como um trovão, algo chamou minha atenção. Perto da fonte, uma agitação inusitada começou a acontecer. Parecia que todos os olhos se voltavam para um canto específico. Achei que fosse alguém comentando sobre o escândalo da minha vida, mas era muito mais que isso. Uma figura que nunca pensei que veria novamente emergiu da multidão. Era impossível. Devia ser um delírio daquela noite cheia de segredos e revelações dolorosas. Mas, para meu completo espanto, lá estava diante de mim a pessoa que nunca esperei cruzar meu caminho novamente. Minha mãe, Clarice. Todos diziam que ela tinha partido anos atrás, mas ali estava ela, viva e em carne e osso. Meus joelhos fraquejaram, o ar desaparecendo dos meus pulmões. Um furacão de emoções me inundou, como se o tempo tivesse voltado, explicando todas as dúvidas do passado. Antônia querida, sua voz era baixa e tremida, mas inconfundível. Parte de mim queria correr para ela, abraçá-la, mas outra parte queria respostas. Como ela poderia estar aqui? Onde ela esteve todo esse tempo? E por que ela apareceu agora, nesta bagunça toda? A praça inteira paralisou com sua presença, e o foco se moveu dos escândalos revelados para este retorno inexplicável. O olhar dela era intenso e cheio de histórias não contadas. Cada linha em seu rosto sussurrava anos de sobreviver ao que pensávamos ser impossível. Helena, ao vê-la, cambaleou para trás. Seu rosto já pálido ficou ainda mais branco. Clarice avançou lentamente na nossa direção. E todos os sentimentos que eu tinha evaporado começaram a ferver novamente. Minha visão borrada pelas lágrimas, a realidade parecia brincar comigo. Em meio ao choque, percebi que esta não era apenas uma reunião de família. Era o desdobramento de mais segredos. Segredos que, de alguma forma, possuíam as respostas para tudo o que me destruía naquele momento. Clarice abriu a boca, pronta para falar. E eu senti que sua próxima frase carregaria o peso de uma nova reviravolta. Algo que eu nunca teria previsto. Algo que traria à tona revelações mais antigas, mais profundas do que eu poderia imaginar. Era só o começo de uma nova fase. Uma fase que colocaria todas as certezas à prova. Desvendaria mistérios não revelados e a tudo que eu pensava saber sobre meu próprio passado. E enquanto as palavras de Clarice se preparavam para sair, uma pergunta dominava meus pensamentos.
O que mais poderia surgir esse emaranhado de segredos? O silêncio se esticou entre nós, e mesmo segurando a mão da Carla com força, eu quase não sentia. Parecia que o ar tinha sido tragado da praça. Clarice estava ali, mas ao mesmo tempo parecia uma miragem, um fantasma do meu passado. Eu lutei para juntar as peças, mas toda a lógica escorria pelos meus dedos. Antônia, eu nunca fui embora porque quis. Sua voz tremia, mas trazia uma firmeza que nunca conheci nela. Os motivos? Os motivos eram mais complicados do que eu podia prever. Minha cabeça girava enquanto ela falava. Uma parte de mim queria lhe perdoar de imediato. Outra sussurrava desconfiança. Eu não sabia se era uma ilusão ou se realmente estava diante de um acerto de contas com o destino. Helena sabia de tudo, ela continuou, lançando um olhar tenso para minha avó. O choque na face de Helena me fez titubear. Do que ela estava falando? Ela manteve você escondida de mim. A história que te contaram sobre minha morte foi só uma saída para encobrir o que realmente aconteceu. Não era apenas o chão que tremia agora, era o mundo inteiro. A revelação explodiu em mim como uma bomba. Eu senti como se estivesse em queda livre. Respirei fundo, tentando não perder o equilíbrio. Helena, todo esse tempo, sabia que Clarice estava viva? Quais mentiras mais ela escondeu? Enquanto meus pensamentos corriam sem rumo, o som de algo partindo no chão me fez voltar à realidade. Roberto caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto numa expressão que jamais esquecerei. Medo puro, misturado com vergonha. Eu sabia, Antônia, ele disse, a voz abafada. Eu sabia. E você é por isso que a conexão era tão forte. Ele olhou para Clarice e eu finalmente entendi. Não era apenas traição com Helena. Havia algo muito mais profundo ali. A face de Clarice guardava a tristeza emperrada de uma jovem. Meus olhos se arregalaram com a compreensão. Eu deixei escapar um pequeno som, um soluço que era metade surpresa, metade dor. Você é o pai? As palavras saíram sem que eu as controlasse. O mundo à minha volta esfumaçou de novo. Tudo ficou fora de foco, exceto pela bomba que acabava de mandar pelos ares o que restava da nossa família. Antes que pudesse absorver, Clarice confirmou silenciosamente. Meus lábios se moveram, mas não consegui formular uma única pergunta. O que sobrou para perguntar, afinal? As respostas estavam ali, tortas e feias, apresentadas como a verdade que se recusava a sair anteriormente. A praça que antes era em caos congelado começou a se mover novamente, as pessoas sussurrando e olhando enquanto passavam. Ele estava no epicentro de um escândalo que nem um romance conseguiria retratar. Com minha mãe de um lado e Roberto do outro, tudo em que eu acreditei, família, lealdade, amor, veio abaixo. Eu pendi entre a vontade de cair nos braços de Clarice e a necessidade de me afastar. Tinha muito para processar, muito mesmo. No entanto, algo no olhar de Clarice me chamou de volta. Uma urgência, uma necessidade que parecia implorar por uma chance de redenção, uma explicação sem palavras. Mas antes que pudesse responder ao seu apelo, Helena, que tinha ficado calada, deixou escapar uma revelação sua. Antônia, a história é mais antiga.
Sua mãe não é a primeira a passar por isso. Eu também vivi esses enganos. Minha visão escureceu por um momento. Eu sabia que a história não termina aqui. Esta revelação era apenas a ponta de um iceberg de segredos familiares, mergulhados na dor e no tempo. E o verdadeiro ponto de virada ainda estava para ser desvendado. Qual era o papel de Helena, de nossa família? E o mais agoniante de tudo, que parte ainda estava por vir. Clarice tinha acabado de abrir seu coração. Eu estava lá, perdida entre o passado e o presente, tentando juntar os pedaços da minha vida. A praça estava em silêncio mortal, como se o mundo estivesse esperando pelas próximas palavras. Eu mal consegui respirar. O coração queria sair pela boca. Cada batida era um soco. Como ela pôde fingir estar morta? E como Helena guardou isso por tanto tempo? Vi Roberto ao meu lado. O olhar dele estava perdido, mas o arrependimento era claro. Minha mãe viva, um pai que nunca imaginei, segredos que eu não sabia carregar sozinha. Era o tipo de dia que faz uma vida inteira parecer uma mentira. Mas então, algo quebrou tudo de vez. Do meio da multidão, surgiu uma voz que implodiu a pouca sanidade que eu ainda tinha. Parecia um trovão cortando o ar. Basta de falsidade. Eu não posso mais suportar isso. Era algo diferente, carregado de uma raiva que eu nunca tinha visto. Ela estava pálida, mas seus olhos ardiam com uma intensidade perturbadora. Chega de segredos! Ela olhou direto nos meus olhos e eu senti um frio gelado percorrer minha espinha. Antônia, você precisa saber. Você precisa saber sobre a fortuna da família. Fortuna? Meu coração parou por um momento. Do que ela estava falando? Fortuna nunca fez parte da nossa vida. Vivemos sempre contando moedas, economizando a cada mês. Seu avô, ele foi alguém muito especial, Antônia. Ele não morreu num acidente. Ele desapareceu porque descobriu coisas terríveis sobre nossos negócios. A praça começou a se mexer novamente ao nosso redor, mas eu estava no centro de uma tempestade que não conseguia controlar. Minha avó falava sobre um mistério que ia mais fundo do que qualquer traição. Dinheiro lavou a dignidade da nossa família? Será que Clarice sabia? Helena, trêmula, soltou a última bomba. Quiseram silenciar ele. E agora vão atrás de vocês, porque as pistas levam até aqui. Roberto se aproximou, tentando me dar suporte. Eu não sabia em quem confiar. Tudo o que pensei ser verdade era uma farsa arquitetada. Uma história macabra onde amor, traição e segredos se entrelaçavam em nó inquebrável. A multidão ao redor começava a murmurar outra vez. Mas para mim, eram fantasmas de um passado que de repente virou futuro. Eu precisava agir mais rápido do que nunca antes. Os olhos da minha mãe se fixaram nos meus, cheios de uma verdade crua. A adrenalina subiu e eu sabia que sair dali era urgente. Precisávamos nos proteger, entender onde isso tudo ia acabar. Clarice sussurrou, quase como um juramento. Eu voltei para nos salvar, querida. Precisamos resolver isso juntas. O tempo está acabando. Diante da incerteza, uma coisa era certa. Não era apenas a nossa história, mas a sobrevivência de tudo o que era importante, de quem eu era. E pela primeira vez naquele dia tenso, percebi que só a união poderia nos tornar fortes outra vez. Sem escolha, embarquei nessa jornada perigosa.
A vida que conheci agora era o prelúdio de algo muito maior. Restava saber se estávamos preparadas para enfrentar as sombras que se aproximavam rapidamente. O sol estava começando a se pôr, pintando a praça com tons quentes enquanto eu olhava para Clarice. Minha mãe, viva todo esse tempo e eu sem saber de nada. Uma parte de mim queria entender, mas a outra estava afogada em raiva e confusão. Roberto, ao meu lado, parecia mais perdido do que eu já tinha visto. O pandemônio que minha avó tinha acabado de soltar sobre dinheiro e conspirações ainda ecoava na minha cabeça. Clarice, chamei, minha voz ecoando um pouco mais alta para abafar o burburinho da multidão. Precisamos saber toda a verdade. Tudo. Ela assentiu, mas antes que pudesse responder, um som estrondoso tomou conta do local. O barulho de um motor potente, cuspindo fumaça e abafando todos os outros ruídos. Um carro preto surgiu na curva da praça, avançando em direção ao nosso grupo com uma velocidade assombrosa. Meio ao caos, senti a mão de Carla me puxando. Seus olhos arregalados de medo. Pedro, ainda molhado, segurava firme no meu outro braço. O mundo parecia em câmera lenta enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Quando olhei de novo, o carro estava mais perto. Uma figura saiu pela janela, apontando algo em nossa direção. Gritei para todos se abaixarem, o instinto materno se sobrepondo ao pavor. As pessoas começaram a correr. Pânico absoluto. Clarice gritou meu nome. Um nome que carregava dor, mas agora também um aviso. No entanto, não houve tempo para pensar. Eu puxei os pequenos para longe de um possível desastre, o braço esticado para alcançar minha mãe, que estava logo atrás. O carro parou de repente, patinando na poeira, enquanto o homem de dentro levantava uma câmera. Não uma arma, mas uma câmera. Flashes dispararam numa sequência enlouquecida, capturando o instante como se fosse uma notícia de tabloide. Helena! Ele gritou, revelando uma voz familiar. Você achou que poderia esconder para sempre? Não era só alguém aleatório. Era alguém do nosso passado. Alguém que eu reconheci na hora, mas que achava estar enterrado no mesmo cemitério que todas aquelas mentiras. César, meu tio, dado como morto num acidente anos atrás. Ele saiu do carro agitado, os olhos queimando de vingança e... alívio? Eu não conseguia acreditar no que via. Mais uma ressurreição naquele dia impossivelmente confuso. Eu voltei para limpar os nomes que vocês mancharam, para revelar os segredos que nos amarraram. Ele continuava a gritar, enquanto a praça, ainda agitada, começava a processar quem realmente era aquela figura. Clarice olhou para mim, suas mãos tremendo. Antônia, há mais do que podemos resolver aqui. Ele sabe do que precisamos. Estava desmoronando ao redor, mas um fio de esperança surgiu. Talvez, só talvez, aquela poderia ser a chance de finalmente entender e, quem sabe, curar nosso passado. Olhei para César, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Algo dentro de mim sussurrava que ele, apesar das trevas ao nosso redor, poderia ser a chave. Mas antes que pudesse dar mais um passo, senti a tensão no ar. Uma tempestade estava prestes a estourar, e éramos apenas náufragos,
presos em meio à sua fúria iminente. O sol estava se pondo naquele dia, e as cores no céu pareciam sair de um quadro. Eu olhava para Clarice, minha mãe, viva. Após anos acreditando que ela tinha morrido. Só isso já era difícil de engolir. Do lado, Roberto parecia tão perdido quanto eu, o que não é pouca coisa. Helena, bem, ela ainda estava processando todo o pandemônio que havia soltado sobre negócios e dinheiro. Minha cabeça girava. Eu chamei Clarice, tentando abafar o tumulto da multidão. Precisamos saber toda a verdade, mãe. Não dá para fugir mais. Ela parecia pronta para falar, mas então um barulho ensurdecedor tomou conta da praça. O ronco de um carro preto se aproximando a toda velocidade. Meu coração disparou. Carla apertou minha mão, o medo estampado no rosto. Pedro, ainda molhado da fonte, segurava meu braço com força. Tudo aconteceu rápido demais. O carro patinou e parou abruptamente. E um homem saiu pela janela, apontando algo em nossa direção. Gritei para todos se abaixarem. Eu puxei as crianças para longe naquela confusão, meu instinto de mãe em modo alerta. Mas logo percebi que ele segurava uma câmera, não uma arma. Flashes dispararam sem parar, capturando tudo. Fiquei ali meio pasma, sem acreditar. O homem gritou, Helena, e então me dei conta. Era meu tio César, aquele mesmo que achávamos morto há anos no acidente. As pessoas ao nosso redor murmuravam, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça absurdo. Ele estava ali, muito vivo, e seus olhos ardiam com uma mistura de raiva e alívio. Clarice olhou para mim com uma necessidade urgente estampada no rosto. Naquele instante, soube que ele podia ser a chave para finalmente entendermos tudo. Mas quando dei um passo em sua direção, sentindo aquele pequeno alívio, algo totalmente inesperado aconteceu. Do meio da multidão, outra figura surgiu. Eu deveria ter me acostumado com surpresas, mas isso era demais. Era um homem com uma expressão severa, usando um terno negro que dava um ar sinistro. Ele caminhava direto até nós com determinação. Quando parou diante de nós, o silêncio caiu como uma cortina. Antônia, ele disse, a voz firme e clara. Eu sou Augusto, advogado do seu avô. Ele deixou um testamento que muda tudo. E você? Você é a verdadeira herdeira. Não deixaram que você soubesse a verdade antes, mas agora não há como impedir. O choque foi mais forte do que qualquer coisa que já tinha sentido naquele dia. August? Herança? Era impossível acreditar. Meu avô? Aquele passado era mais nebuloso do que qualquer outro, mas agora tudo estava à tona. O rompimento entre amor e traição se transformava numa batalha por segredos enterrados com o tempo. Roberto se virou para olhar Clarice, e o olhar que trocamos foi cheio de perguntas e uma estranha nova esperança. Eu não sabia mais o que pensar. Augusto falava seriamente sobre documentos, planos antigos e dinheiro que até minutos atrás eram inacessíveis. E Helena, que guardou tudo isso, agora era parte desse terrível quebra-cabeça. Naquele instante, minha vida estava prestes a sofrer uma transformação ainda maior. A revelação do testamento era uma reviravolta que colocava toda a trama anterior em xeque. E de repente percebi que eu,
que mal tinha tempo de digerir que minha mãe estava viva, agora enfrentaria um futuro carregado de incertezas e possibilidades. Essa herança, esses segredos, o que mais estaria por vir? A praça estava num silêncio tenso, como se o ar tivesse sido sugado de repente. As palavras do Augusto ecoavam na minha cabeça como um trovão distante. A verdadeira herdeira? Eu estava quase sem fôlego, tentando absorver tudo aquilo. Olhei para o Roberto, tentando achar algum apoio, mas ele estava tão pasmo quanto eu. Aquela revelação tinha acabado de nos virar de cabeça para baixo. Minha mente estava a mil, tentando entender o que significava ser herdeira de uma fortuna que eu nem sabia que existia. Pequenas faíscas de esperança começavam a acender dentro de mim. Talvez, finalmente, houvesse uma chance de paz para nossa família. Mas, claro, a vida gosta de brincar com a gente. Foi então que vi de relance a Helena se afastando. Ela nunca foi de arregar, então aquilo era suspeito. Sabe quando o instinto grita que algo deu errado, mas você não sabe o quê? Aquela era eu, me perguntando o que mais podia acontecer. Antes que pudesse seguir Helena com os olhos, um som que gelou minha espinha interrompeu meus pensamentos. Um estalido alto, seco, como uma explosão contida. As pessoas ao redor começaram a gritar, o pânico se espalhando como fogo. O coração disparou, e meu primeiro impulso foi segurar firme as mãos da Carla e do Pedro. A multidão se agitou, e quando finalmente consegui me virar, entendi o que tinha acontecido. Augusto estava caído no chão, se segurando no peito, seu terno negro manchado de vermelho. A cena parecia se arrastar em câmera lenta. Parecia coisa de filme, mas era a nossa realidade nua e crua. Clarice, que estava a poucos metros, correu até ele, o rosto pálido de choque e desespero. Não, não pode ser. Sua voz era um sussurro rouco. Meu coração ficou pesado, como se carregasse o peso do mundo. A praça virou um caos. Barulho de sirenes ao longe. Pessoas tentando achar abrigo. Mas eu estava ali, paralisada, sem saber o que fazer. Clarice chorava, os olhos fixos no Augusto, agora silencioso. Vi a vida sair dele, o que foi assustador. É uma cena que eu nunca quis ver. De repente, Helena reapareceu, o rosto marcado pela culpa. Tudo fazia sentido. Não podia ser coincidência. O tiro, as mentiras, o dinheiro. Minha própria avó. Ela parecia mais uma estranha agora. Alguém que eu não reconhecia. Como ela pôde fazer isso? Isso mudava tudo. O amor tinha virado algo escuro e distorcido. Olhando para o Augusto caído, percebi que esta história estava longe de terminar. Havia mais por trás do que qualquer um de nós tinha imaginado. E eu tinha que continuar, não só por mim, mas pelos meus filhos. Precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Aquela praça, que antes parecia o centro do mundo, agora era só um começo. Um pedaço pequeno de um quebra-cabeça muito maior. Eu sabia que tinha que ir até o fim, custasse o que custasse. Mas, enquanto o caos crescia ao redor, uma dúvida me assombrava. Helena realmente puxou o gatilho? E se não, quem? A praça parecia um palco de teatro, onde cada personagem desempenhava seu papel em um drama que jamais imaginei protagonizar. Senti como se estivesse num turbilhão, onde
tudo o que conhecia desmoronava sob meus pés. Helena, minha própria avó, tinha revelado segredos sombrios e o passado voltava para nos assombrar. Augusto, o advogado do meu avô, estava caído no chão. O barulho do tiro ainda ecoava nos meus ouvidos, misturado ao pânico daquele momento. Eu estava paralisada. Ver minha mãe viva já foi um choque gigantesco, mas o tiro transformou tudo numa aterradora realidade. O tempo parecia suspenso, cada segundo se arrastando numa eternidade de desespero. Roberto me agarrou, tentando me manter de pé, enquanto eu buscava forças em meio a tanta revelação. Minha mãe, Clarice, ajoelhada ao lado de Augusto, sussurrava palavras de conforto que mal podiam ser ouvidas em meio ao caos. As sirenes começavam a soar mais alto, rompendo a tensão. A polícia logo chegaria, e aquela praça se tornaria o epicentro das investigações, que revelariam ainda mais segredos. E eu, entre meus filhos assustados, sabia que precisava encontrar um caminho para proteger minha família. César, meu tio dado como morto, aparentemente era a chave para algumas respostas. Encarando, notei como seu olhar era um misto de raiva e alívio. Talvez ele tivesse voltado para nos livrar das mentiras. Talvez ele soubesse quem puxou o gatilho contra Augusto. Helena, diante de mim, parecia uma sombra, uma figura de um passado que não achei ter consequências tão dolorosas. Enquanto ela se afastava, um estranho sentimento de pena misturado à raiva crescia em mim. Sabia que, apesar de tudo, escolher brigar por a verdade nos tornaria livres. Vamos sair daqui, mamãe, sussurrei para Clarice, que assentiu com um pesar nos olhos. Precisávamos entender os segredos dessa família marcada pela dor, pela traição e mistérios que se apinham por gerações. Mas não era só isso que nos movia agora. O tiro que derrubou Augusto acendeu uma fagulha de coragem para encontrar a verdade e fazer as pazes com o passado, de modo a encarar o futuro de cabeça erguida, porque havia algo em saber que, por mais tortuosa que a caminhada fosse, pelo menos estávamos juntos pela verdade. E embora aquele dia na praça tenha marcado um fim em nossas vidas como conhecíamos, também abriu portas para o início de uma nova etapa, onde a esperança se misturava ao medo, mas onde também havia espaço para a paz que tanto ansiávamos. Não termina essa história com todas as respostas, mas sim com a promessa de descobrir cada uma e lutar para que o amor predomine sobre as feridas do nosso passado. Se esta história te tocou, você precisa se inscrever agora no canal. Sério, este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaque o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Esse é o único jeito de tornar nosso canal ainda mais forte. Não espera nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles também precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar com estas ações.